E se eu te dissesse que a antiga nação de Israel, uma vez unida sob o reinado do rei Davi e Salomão, se dividiu e 10 das suas tribos desapareceram da história, espalhando-se pelo mundo de formas que ainda estão sendo reveladas hoje? As 12 tribos de Israel formam a base da história bíblica. Mas o destino das 10 tribos perdidas continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia. Para onde elas foram? Ainda estão lá fora? E qual papel desempenham nas profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? As origens bíblicas das 12 tribos de Israel remontam a Jacó, neto de Abraão, que teve 12 filhos. Em um momento crucial, Jacó lutou com Deus e foi renomeado Israel, significando aquele que luta com Deus. Seus 12 filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel, cada um herdando uma porção específica da terra prometida. Os filhos de Jacó e as tribos que eles fundaram são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulum, José, cujos 2 filhos Efraim e Manassés receberam sua própria herança, e Benjamim. Juntas, essas tribos formaram a nação de Israel. As tribos de Judá e Benjamim ocupavam o Reino do Sul, enquanto as outras 10 tribos do Reino do Norte se estabeleceram sob o comando das tribos como Efraim e Manassés. Conforme profetizado por Jacó, em Gênesis 49, cada tribo tinha seu próprio destino único. Após a morte do rei Salomão, o Reino Unificado de Israel foi dividido em 2, o Reino do Sul, composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim, e o Reino do Norte, formado pelas outras 10 tribos. Essa divisão ocorreu devido a questões políticas e religiosas que levaram à separação das tribos. O Reino do Sul, Judá, manteve sua capital em Jerusalém e seguiu a linhagem real de Davi, enquanto o Reino do Norte, Israel, estabeleceu Samaria como sua capital e enfrentou períodos de instabilidade política, com vários reis reinando por curtos períodos. As tensões entre os 2 reinos aumentaram ao longo do tempo, levando a conflitos e rivalidades que culminaram na invasão assíria ao Reino do Norte em 722 a.C., resultando na deportação das 10 tribos perdidas para terras distantes. Essa divisão teve um impacto duradouro na história de Israel e marcou o início da jornada das tribos perdidas para longe da terra prometida. Após a divisão do Reino de Israel, as tribos do Reino do Norte, incluindo Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulum e outras, enfrentaram desafios significativos. Sob o reinado de Jeroboão e outros líderes subsequentes, o Reino do Norte se afastou da adoração ao Deus de Israel e caiu em idolatria e práticas pecaminosas. Profetas como Elias e Eliseu foram enviados para advertir o povo sobre as consequências de seu afastamento de Deus. No entanto, as tribos do Reino do Norte persistiram em sua rebelião até que a sentença divina foi cumprida com a invasão assíria em 722 a.C. O povo dessas tribos foi levado cativo para terras estrangeiras, onde sua identidade como as 10 tribos perdidas se tornou obscurecida ao longo do tempo. Após a deportação das 10 tribos perdidas para terras distantes pelos assírios em 722 a.C., sua jornada de dispersão e assimilação começou. Espalhados por diferentes regiões do vasto Império Assírio, esses exilados israelitas tiveram que se adaptar a novas culturas, idiomas e costumes. Muitos perderam sua identidade tribal original à medida que se mesclavam com os povos locais, criando uma complexa tapeçaria de descendência e tradições. Ao longo dos séculos, as histórias dessas tribos perdidas foram se misturando com as narrativas das sociedades em que foram integradas, tornando-se parte de mitologias locais e legados étnicos.
Mesmo com suas origens hebraicas obscurecidas pelo tempo, vestígios de sua herança podem ser encontrados em práticas culturais, lendas e linhagens familiares em diversas partes do mundo. Apesar de terem sido absorvidas por outras culturas ao longo dos séculos, as tradições judaicas sugerem que as tribos perdidas não foram totalmente esquecidas. A crença na preservação de sua identidade perdida ressoa em comunidades e grupos que afirmam manter vivas as antigas práticas e costumes das tribos desaparecidas. Esses indícios de continuidade histórica são encontrados em rituais, mitologias locais e narrativas familiares transmitidas de geração em geração. A ideia de que as tribos perdidas ainda estão entre nós, aguardando serem reveladas nos tempos finais, alimenta a esperança e a curiosidade sobre seu destino e papel nas profecias bíblicas. Diversos grupos, em diferentes regiões do globo, reivindicam descendência das tribos perdidas de Israel, mantendo vivas as narrativas de sua conexão ancestral. Um exemplo notável são os Beta Israel da Etiópia, uma comunidade que se considera descendente da tribo de Dan, uma das tribos do Reino do Norte de Israel. Os Beta Israel preservaram práticas religiosas judaicas únicas ao longo dos séculos. Após a dispersão das tribos do Reino do Norte de Israel pelos assírios, um grupo étnico conhecido como Pashtun emergiu no Afeganistão e Paquistão, reivindicando serem descendentes das tribos de Efraim e Manassés. Os Pashtun preservam tradições antigas que ecoam práticas israelitas, como a circuncisão no 8º dia e a abstenção de carne de porco. Sua narrativa oral transmite histórias sobre sua origem israelita, mantendo viva a conexão com suas raízes perdidas. Com milhões de membros, os Pashtun mantêm uma identidade distinta que ecoa as tribos esquecidas de Israel, adicionando uma camada fascinante à busca pelas tribos perdidas ao redor do mundo. Os Igbo, um povo localizado na região sudeste da Nigéria, tem uma história rica e complexa que inclui reivindicações de descendência das tribos perdidas de Gad e Zebulun. Segundo a tradição oral Igbo, seus ancestrais migraram para a região atual da Nigéria após serem dispersos durante a queda do Reino do Norte de Israel para os assírios. Os Igbo mantêm práticas culturais e religiosas que ecoam tradições israelitas antigas, como a circuncisão masculina no 8º dia de vida e restrições alimentares semelhantes às leis dietéticas judaicas. A conexão dos Igbo com as tribos perdidas é um tema de debate entre historiadores e estudiosos, mas para muitos, Igbo, essa ligação é uma parte essencial de sua identidade cultural e espiritual. Os Lemba, um povo que vive principalmente no Zimbábue e na África do Sul, têm mantido uma tradição oral que afirma serem descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Os Lemba possuem práticas e crenças únicas que os diferenciam de outros grupos étnicos na região. Suas tradições incluem a circuncisão masculina, restrições alimentares especiais e rituais religiosos que ecoam os ensinamentos judaicos. Além disso, os Lemba possuem um artefato sagrado chamado Ngoma Lungundu, que eles acreditam ser uma réplica do Arca da Aliança descrita na Bíblia. Estudos genéticos recentes revelaram semelhanças entre o DNA dos Lemba e o DNA de populações judaicas, fornecendo suporte adicional à sua reivindicação de descendência da tribo de Levi. As profecias bíblicas sobre a restauração das tribos perdidas de Israel são profundas e cheias de significado. Em Ezequiel, encontramos visões poderosas que descrevem um tempo em que os ossos secos das tribos dispersas serão reunidos e revivificados, simbolizando a restauração espiritual e física do povo de Deus. Essa imagem icônica da ressurreição dos ossos secos
representa a promessa divina de trazer de volta à vida as tribos perdidas, unindo-as novamente com Judá, sob um único reino. Além disso, em Isaías, há uma profecia sobre o segundo ajuntamento de Israel, indicando que Deus irá reunir seus exilados de todas as nações, formando uma nação unificada sob sua soberania. Esses relatos proféticos apontam para um momento futuro em que as tribos perdidas serão redescobertas, restauradas e reintegradas ao plano divino, cumprindo assim o propósito eterno de Deus para seu povo escolhido. Se você se interessou por essa incrível jornada, pelas histórias bíblicas profundas sobre as tribos perdidas de Israel e seu papel profético nos tempos finais, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. A reaparição das tribos perdidas é um sinal claro de que o plano final de Deus para Israel e para o mundo está se desdobrando diante dos nossos olhos.